Bom dia, boa noite, boa tarde também, para quem é da tarde. Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa que é a nossa terceira aula. Mas para você que é a primeira, pode ser a primeira, tudo bem. A gente está nessa jornada. Essas primeiras aulas são de revisão, são de conceitos gerais. A gente já fez uma de todos os níveis de planejamento, a de demanda, e hoje vamos falar sobre gestão de políticas de estoque, tá? Muito Estou bom. aqui com o mestre Fernando Nadilson. E hoje, estoques. Estamos bem alinhados com logística ali, né? Já teve os vídeos de logística, temos os vídeos de compra. Estoques acaba abraçando essas duas áreas, certo, Uhum. Fernando? Perfeito. Boa noite para todo mundo, bom dia, enfim, olá para todo mundo. É que tudo é supply, né? Então no final tudo se amarra, entendeu? Uhum, O que a gente fala em logística vai se amarrar aqui bastante com o que você fala em planejamento, Marquinho, uhum. e que no final vai se amarrar lá na frente com o que o Nadilson vai falar de compras e tudo mais, tá? Isso é sensacional. Os processos são coligados, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí. Eu vou fazer aquele processo, vou dar uma mendigada aqui de novo, que nem fiz na área de logística, né? Então, pessoal, like, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, né? Compartilhe principalmente com a tua turma aí, com os teus amigos, sabe? Com todos, sem exceção. Vamos levar o conhecimento e a existência do canal aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo de levar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu, né? E também ouvindo a crítica de vocês para a gente ir melhorando gradativamente, tá bom? A gente conta com a ajuda de vocês. Isso aí. Pessoal, vamos começar então falando sobre por que a gente faz a política de inventário. É muito comum, em todas as indústrias, a gente definir essa política e surge muitas dúvidas, porque não tem tanto conteúdo, literatura tem bastante, mas o conteúdo não está tão acessível, porque normalmente faz parte de outros materiais, tá? Uhum. A política de inventário, ela começa pela necessidade que a gente tem aqui na ponta, tá? De atendimento. Então a gente precisa atender e quer atender 100% dos pedidos de venda. Só que para atender esses pedidos de venda, a gente tem uma dificuldade aqui, que é a variabilidade da demanda, né? Então, essa variedade da demanda, ela atrapalha no meu atendimento. Por que ela atrapalha? Porque eu posso determinar um material que eu vou vender e eu vender outro. Isso é o mais comum que pode passar. Eu defino um SKU amarelo e vou vender o SKU azul, né? Essa variabilidade aqui faz com que no elo de estoque, centro de distribuição, nesse elo eu preciso subir muito o meu inventário. Então, as nossas políticas, elas passam por esse caminho. A minha variabilidade de demanda gera uma necessidade de inventário no meu centro de distribuição tão alto que eu não consigo atender alguns pedidos, né? Então, existem técnicas, e é essas técnicas que a gente vai falar hoje, para determinar qual que é o meu estoque ideal. Só para dando um pano de fundo porque o Marcos está falando, né? Já começando aqui a dar aqui os pitacos, você pensa, por exemplo, carro, né? Cores de carro. Você falou de cor, né, Marcos? Uhum. Então, assim, cores de carro. Normalmente é o cinza grafite, o prata e o preto, talvez sejam os carros, as cores mais procuradas. Como é que o pessoal de planejamento, não planejamento de fábrica, mas planejamento, ou a inteligência de planejamento na montadora, ele trabalha a questão das cores, por exemplo? Como é que faz isso, né? Tem Concordo técnica com para fazer isso? Isso. Só concordo com vocês, cara, esse tema é legal pra caramba, tá? Uhum. O que eu acho que a gente podia fazer de repente, Marquinhos, só pra categoria, na semana passada, ou foi na primeira aula, no segundo, na primeira aula, Uhum. você fez aquela visão grande lá, Ah, legal. sabe assim? Uhum. De, ó, isso aqui tem o IBP, o SNOP, MPS, PCP, PCM. Uhum. Só pra falar assim, putz, quem tá assistindo a gente lá, não, imagina que é um profissional de PCM. Uhum. Aonde que isso daqui se insere naquele contexto, entendeu? Legal. Quando a gente fala Bem aqui, macro assim, sabe? trazendo o estratégico, eu vou definir
quanto de dinheiro eu tenho que eu aceito ter de estoque, né? Então, basicamente, essa definição dos meus estoques aqui vai ser norteado pelo estratégico em relação a financeiro, né? Quando a gente tem no tático, no planejamento tático, lembra, a gente tinha lá o modelinho S&OP, que vai a minha demanda, estoque, produção e uma revisão de cenários. Então, isso daqui finge que vocês estão vendo aquele modelinho exatamente. O desenho tá horrível, mas basicamente tem demanda. Depois da minha definida demanda, a gente tem um rito de definição de políticas e depois de inventário. E depois eu tenho a minha definição de capacidades e demanda restrita aqui de supply. Para no final a gente fazer uma revisão de negócio que vai estar alinhado com o financeiro do estratégico, tá? Perfeito. Então, o planejamento de inventário, ele se enquadra nessa primeira posição aqui, né? Dessa segunda posição, depois do plano de demanda, tá? Eu só queria chamar a atenção, Marcos, assim, pro pessoal que está assistindo. Normalmente, dentro do supply chain, dentro da logística, dentro da cadeia de suprimentos e tudo mais, alguns temas não são complexos. E alguns temas têm magnitudes específicas. Esse tema que o Marquinhos está trazendo, gente, eu quero chamar a atenção seguinte, não desmerecendo outros, mas talvez esse seja um dos mais importantes no supply chain. Por quê? Como o Marcos botou ali o cifrão, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de fluxo de caixa. Nenhuma empresa sobrevive sem isso. E a previsibilidade é um tema absurdamente importante, crítico, super crítico no processo de supply chain. O planejar é extremamente fundamental. O planejar demanda e o dimensionar inventário é fundamental para o sucesso de uma companhia. Isso aí. Então, assim, basicamente, se a gente voltando aqui, tá? Se a gente, pela variabilidade dessa demanda no meu atendimento, eu deveria, o quê? A solução simples vou estocar tudo de tudo numa quantidade máxima que eu conseguir para todos esses caos. Só que o efeito rebote disso eu tenho um custo financeiro desse inventário, né? Então, é muito complicado para as empresas assumir esse estoque máximo. Tem empresas que fazem. Mas também tem empresas que têm uma outra restrição, que é a restrição de qualidade do material. Porque ele tem data de vencimento, porque aquele material tem ciclos de venda e lançamento, né? Então, tem complicações de você só assumir que vai subir seu inventário ao máximo para cobrir qualquer tipo de demanda que role aqui. Imagine assim, uma empresa de item eletrônico de consumo direto, de consumo final. Né? Um telefone celular, por exemplo. Tem que tomar cuidado com o dimensionamento dos estoques dos componentes, porque a cada 6 meses a mudança de versão, né? É radical. Aí tem a mudança, a gestão da mudança, né? É radical, tem que tomar cuidado com isso. Eu vou até além, tá? Acho que todo item tem um ciclo de vida dele. Sim. Tá? Alguns podem demorar, putz, aqui tem um ciclo de vida dele de 3 anos, de 4 anos, só que tem um item que é de 3 meses, tá? Então, acho que a gestão do ciclo de vida do produto tá hiper correlacionada com o que você está falando aqui. Sim. Totalmente. Tá? Então, se a gente for, enfim, que está há muito tempo fazendo consultorias de indústrias de diferentes segmentos de mercado, tá? O que o Marquinhos falou ali, falou assim, olha, empresas que têm uma menor maturidade, tá? Para gestão de estoque, gestão de políticas de inventário, gestão de demanda, o que elas fazem em geral sobe o estoque como um todo para mitigar a ruptura, tá? Então, putz, qual que é a cabeça do empresário lá ou do executivo? Eu não quero perder faturamento, ó, teve alguém que fez um esforço de venda, vendeu. Eu não quero deixar de entregar. Então, eu carrego o meu estoque, tá? Só que se olhar pelo outro lado você começa a olhar depois aqui depois de 2 anos, 1 ano, coisa do tipo, cara, o quanto de material que você tem que é obsoleto. Sim. Entendeu? Incrível, né? E assim, até mesmo empresas de distribuição, por exemplo. Você compra já o material pronto e armazena. Quando você fala dos ciclos desse material, por exemplo, sazonalidade de uma indústria têxtil, sazonalidade da indústria da moda, por exemplo, eu vou comprar
de todo o tamanho e fica lá. Não é assim, né? Você vai acabar entulhando muitas coleções antigas e gerando um problema de caixa para o varejo gigante. Gigante. Você não tem também por onde distribuir mais esse produto, né? Uhum. Tanto que é, sei lá, tipo, se alguém que tá aqui assistindo a gente, tá? De repente vê lá acompanha ou vê o número de controladoria, Uhum. tá? Se tivesse que ver lá, fala, puta, o material, o estoque a ser consumido, tá? Uhum. Tem lá. Assim, meu, tem um estoque aqui de 3 meses. Mas, velho, meu, tem que empenhar a caixa para comprar. Por quê? Porque esses 3 meses lá não vão suportar os próximos 3 meses, tá? Uhum. O seu estoque que você tem lá imobilizado não é uma boa qualidade do estoque, né? Verdade. É isso aí. Então, assim, e essa solução também de só aumentar o estoque não é válida, porque a gente pega aqui, nesse segundo elo, seria a fabricação. Imagina que você tem uma variabilidade aqui de ocupação da sua fábrica, que possivelmente, e é a realidade de muitas indústrias, não vai suprir todos os níveis de estoque que você precisa. E o que normalmente acontece nesse planejamento também? Você até pode pedir, colocar um pedido extremamente alto para vários materiais. Só que no longo prazo você vai ter uma desocupação, uma ociosidade do parque fabril, porque você já tem um inventário muito alto, né? E aí imagina você vai parar metade da fábrica, ou vai ter um custo lá parado, porque você fabricou muita quantidade de todos os materiais e depois não funciona. Então qual que é o melhor, né? A gente encontrar um nível de ocupação médio que eu consiga manter de forma saudável também o nível de ocupação dos meus centros de distribuição. Uhum. E essa é a dificuldade. Porque o comercial também aqui está pedindo toda hora que eu quero ter essa entrega, independente do se eu tenho ou não. Então, como que a gente define aqui? Na ponta, qual é o nível de serviço que eu estou a fim de assumir. Porque vai ter produtos, por exemplo, aí a gente pode ir para uma classificação A, B, C. Um produto A, o meu nível de serviço, eu quero que 98% é um nível de serviço alto, tá, galera? 98% de todos os pedidos que entrarem, eu quero atender. Só que um produto B, eu já posso assumir uma quantidade, um nível de serviço mais baixo. Já posso assumir, por exemplo, 90%. Um C já não faz sentido, pode ser um 80%. Porque é tão não representativo que não faz sentido eu ter um estoque gigantesco de um produto C. Então, é uma das possíveis estratégias que a indústria pode assumir. Como em casos específicos, eu posso trazer um nível de serviço para alguns produtos C mais alto, porque aquele produto ele é responsável pela venda de outros produtos ABC. Tudo vai mudar baseado no contexto em que em cada indústria, em contexto que você vai estar, tá? Mas o que é importante saber que esse nível de serviço, que é a porcentagem, a intenção de atendimento que eu vou ter aqui na minha ponta, esse nível de serviço pode guiar todas as suas políticas. E ajudando aqui, se é que é possível, a adicionar alguma coisa, assim, prestem bem atenção nisso que o Marcos está falando, né? O contexto que a sua empresa está inserida. Então vamos lá. Você pode ter a empresa que é o seguinte: ela vende se o produto está na prateleira. Se o cara colocar o pedido e você tiver o conceito de disponibilidade, vendeu. Se ele bater na porta e você não tem, ele vai no lado, ele vai no vizinho e compra do vizinho. Então você entra aí num conceito de disponibilidade, ou seja, entrou o pedido, eu tenho no estoque, nível de serviço 100%. Uhum. Então, não é fácil fazer isso, é muito difícil. Você tem que ter disponibilidade. O conceito de disponibilidade. Eu tenho um outro conceito que é de promessa. Uhum. Eu entrei, eu preciso de um prazo de X dias. E você cumpriu a promessa, 100% de nível de serviço. Então, depende da característica que a sua empresa está inserida. E agora a gente vai falar também da tipologia de atendimento. Por quê? Você vai ter também diferentes modelos de produto.
Porque eu tenho um produto que ele é um MTS, Uhum. Material to Stock. Ou Make to Stock, né? Melhor. Make to stock. O Make to Stock é um produto que eu vou justamente colocar na prateleira. Então aqui eu vou produzir para o meu estoque. Exato. Uhum. E esse daqui, ó, assim, do número de SKUs da maior parte das indústrias, esse daqui é o que mais existe, né? Claro que tem indústrias que tem um outro modelo, que é o Engineer to Order, ok? O que é o Engineer to Order? A indústria vai fazer aqui um projeto, uma concepção Uhum. para atender a ordem. É isso. A gente tem também o Assembly to Order. Eu já tenho o projeto e eu vou montar para atender a ordem. E a gente tem o Make to Order. Order, MTO. É isso. Então, o Make to Order eu só vou fabricar mediante pedido, Uhum. né? Por conceito, é muito similar o Make to Order e o Assembly to Order. A diferença é, normalmente aqui, é no tempo é no tempo do estoque inicial da matéria-prima. O Make to Order, eu já tenho a matéria-prima em casa. O Assembly to Order, assim que chegar, eu ainda vou comprar a matéria-prima. Tá? Mais ou menos isso. Tem indústria que vai fazer a política de matéria-prima pode mudar, tá? Tá. Perfeito. Show? E o que vai mudar aqui na tipologia? O tempo de atendimento, que é o Delivery Lead Time. Tempo de atendimento. No MTS, né, aqui, a gente vai ter... o tempo de atendimento é basicamente o transporte até o cliente. No Engineer to Order, o meu tempo de atendimento, ele tem muito mais etapas. Eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que fazer a compra das matérias-primas, eu tenho que fabricar, aí eu tenho o transporte. Dependendo da indústria, vai ter muito mais passos. Assembly to Order, eu já tenho o estoque, então eu tenho que manter um estoque e o meu tempo, ele vai estar aqui entre fabricar e entregar. E o Make to Order, ele está aqui, eu vou comprar a matéria-prima, eu vou fabricar, eu vou entregar, então o tempo é esse daqui. As etapas aqui vai mudar muito de indústria para indústria, mas basicamente o que muda entre eles é que eu sempre vou receber um pedido antes de tomar uma ação, né? Certo? Muito bom. Eu acho assim, só para pegar, para deixar claro, se não ficou claro ainda, o montagem para a ordem, né, o assembly to order, por exemplo, você pode ter uma situação onde você sabe que o teu produto ele se repete até uma etapa de processo. Uhum. Pegar um exemplo bobo, por exemplo, o telefone celular. O telefone celular, ele tem montagem da placa, então a placa é igual para tudo. Você tem a parte de montagem, carenagem, essas coisas todas, display, é igual para tudo. Mas na fase de kitting, quando você vai fazer a parte final de kitting, opa, aí tem variações. Então, você monta o teu estoque até a parte de básica dele, e aonde tem as variações, você espera para a ordem chegar para você definir e atender. E aí você tem Cara, excelente exemplo. Né? Tava esquecendo dessa parte, realmente. O Assembly to Order, você tem ali os blocos, né? Exato, você pode. Você não precisa ficar travado. Putz, cara, como é que eu. Não, peraí. Até onde é repetitivo? Aqui eu tenho uma coisa comum. Aonde diferencia é você. Você acaba tendo um estoque de semi-acabado. Né? Exatamente. Isso. Isso aí. Então, tipo, pra quem tá ouvindo, acho que só pra ficar bem claro, MTS é tudo que é quase comoditizado ali. Exato. Entendeu? Você não tem claro quem que é o seu cliente final. Isso. Tá? Pode ser qualquer um de nós. Pode. Então, sei lá, tudo que você vai comprar boa parte do que você compra hoje no Mercado Livre,
cara. Uhum. Parafuso. Parafuso, roupa, vestuário, carro, eletroeletrônico, é tudo MTS, Entra numa fábrica de parafuso pra você ver. ok? Muitos itens que são B2B são MTS, É, entendeu? exato. EPIs, é tudo MTS, entendeu? Uhum. Agora, tudo que a gente entra como order ali é quando o seu produto é específico para uma indústria, tá? Vamos imaginar que eu sou uma indústria de autopeças e eu faço um item específico para a Volks, ou para Honda, ou para qualquer outra montadora. Uhum. Se a Volks não comprar aquele item, eu não consigo vender aquele item para outra, porque é para aquele carro específico, Uhum. tá? Então, é tudo que é o O. Pode variar de um ou outro O. Pode ser o ETO, ATO, MTO. Sim. Mas é tudo O. Então, sempre quando eu faço alguma coisa para um cliente específico, entra no grupo dos Os. Se eu faço alguma coisa que pode ser para qualquer cliente, entra no S. Uhum. Muito, muito legal essa divisão, esse raciocínio, porque é exatamente isso, né? É. Uhum. E esse raciocínio é importante para a política de inventário, porque agora a gente consegue definir qual eu preciso de estoque e não, né? Uhum. Então, show. O que acontece? No Engineer to Order, se a sua indústria está ali em Engineer to Order, você não precisa de inventário. Então, você não tem inventário aqui. Assembly to Order, você vai ter inventário. Então, você vai ter matéria-prima, um baixo volume de matéria-prima e um volume mais alto de semi-elaborado. Então, você vai ter sempre controlando esse grupo de materiais. Semi-acabado, semi-elaborado. E no MTO, você pode ter, principalmente, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Tem MTO também. Principalmente para governo, eles tratam licitação como MTO. Sim. Então, o que acontece? Mas os produtos de matéria-prima aqui, eles são compartilhados. Então, eles já fazem uma pequena distribuição da demanda do MTO, do possível MTO, para dentro de uma matéria-prima, né? Porque ele já tem outros produtos MTS que vão necessitar dessa mesma matéria-prima para seguir, né? Uhum. Então, esse é um exemplo, mas basicamente você mantém o estoque de matéria-prima quando você tem outros produtos MTS que necessita da sua... que vão necessitar das mesmas matérias-primas, tá? Uhum. E só para, tipo, Uhum. você falou ali, o ETO é o Engineer to Order. Uhum. Só para quem tá assistindo a gente, tá? Vai ter que entrar alguém para desenvolver o produto ali. Uhum. Entendeu? É um engenheiro de engenheiro mesmo ali, tá? É. Então vai ter que, tipo, desenhar, montar, analisar. É alguma coisa específica para o seu negócio, tá? Sim. Normalmente esse tipo de estrutura tem uma estrutura assim, né? Tem um pessoal comercial que faz a prospecção e para converter ele precisa até de uma área de apoio, uma engenharia de aplicação. Isso. E da engenharia de aplicação vai cair na engenharia de produto. Né? Tem um processo mais complexo É aí. isso. Só que tem muito valor agregado, né? Muito. Muito Um valor exemplo que eu agregado. lembro aqui, por exemplo, a indústria de ônibus, né? Grandes indústrias de ônibus, eles não fabricam qualquer ônibus, porque imagina, vai ter lugar que vai precisar de assento para transporte público, tem lugar que vai precisar de Boa. assento para transporte É isso. de estrada, então leito, semi-leito. Então, normalmente, ônibus, você tem o Engineer to Order ou Assembly to Order. Ou, por exemplo, a Embraer. A Embraer vai chegar lá o governo do país tal, a companhia aérea tal, e eles vão desenvolver o avião, baseado nos modelos que eles já têm, eles desenvolvem um avião toda, e inclusive eles precisam tratar toda a cadeia de suprimento, né? Uhum. E você pegou ali em carroçadora, especialmente lá no passado eu fiz projetos de consultoria para algumas indústrias de alumínio, tá? Uhum. Então tem carroçadora, ônibus, tudo isso daí. Você vê que tem um grupo pequeno lá de SKUs dele, de PA, produto acabado, que ele entra como MTS, cara. Uhum. Entendeu? Que é um feijão com arroz, cara. Sim. Entendeu? Tipo, isso aqui ele pode vender para qualquer um e tal. Agora, a maior parte, então, é o que você falou, é um ETO. Uhum. Então, olha, eu quero comprar um micro-ônibus, uma carroceria assim, assim, assado, com tal dimensional diferente, assim.
Opa, vai ter um engenheiro de aplicação que vai transformar, vai analisar, entendeu? Uhum. Pro seu caso específico, como é que você quer Eu fazer. já trabalhei numa dessa. E aí chegavam os pedidos assim: ah, eu quero um ônibus de 3 andares, que não é comum no Brasil, era pra fora. Aí você fala: caraca, mas quem é que vai pedir um ônibus de 3 andares, cara? Uhum. Entendeu? Sim. É bem específico para cada demanda, né? Aham. É muito legal. E daí tinha todo o desenvolvimento. Mas sabe o que era legal também? E esse exemplo me lembrou aqui. Normalmente eles tinham lá o MTS, né? Que era o produto que saía para a companhia de linha de transporte público, saía bastante. Uhum. Aí o que acontece? Os caras já tinham um estoque de chapa, porque a chapa demora muito tempo. É isso aí. Você tem que A botar pedido bobina, praticamente anual, né? Uhum. Na discussão fala bem disso no processo de compras. Então, o que acontece? Eles já tinham aqui uma estimativa de, então, a chapa, material que tomava muito tempo, eles já deixavam tomar muito tempo e não desgasta, né? Não tem perda desse material. É um material muito caro, mas então eles acabavam tendo uma política de estoque para esse material. Você entra em política, mas o que é legal você falar do alumínio, tá? Uhum. Porque se for olhar no Brasil, acho que até globalmente falando, tá? São poucos players que fornecem isso como fornecedor, Aham. tá? Então, a capacidade de suprimento, cara, ele define lá, literalmente, tá? Ó, você vai comprar? Você vai comprar tantos por cento, tantas toneladas aqui, aqui, aqui. Cara, ele fecha o bucket dele ali anual, cara. É. Entendeu? Sim. Porque eu já participei de alguns SNOP desse modelo. Então, se você não entrou nesse bucket de nenhum deles, Uhum. dá pra comprar, cara, mas você vai pagar muito mais caro pra comprar fora desse Você bucket pega no anual. distribuidor, né? É isso daí, cara. É isso aí. Então, bom, pessoal, entendendo aqui, por quê? O MTS, inclusive que a gente vai focar no MTS agora, ele vai ter um estoque alto de matéria-prima. Às vezes tem um estoque de semi-acabado, dependendo muito da indústria, do perfil da indústria, mas esse estoque não é tão alto, tá? O estoque é mais baixo. E um inventário aqui de produto acabado. E com esses três, então ele vai ter nos 3 níveis. Às vezes tem muitas indústrias que ainda fazem uma divisão, né? Material de embalagem, matéria-prima. Sim. É. Né? E qual que é a grande sacada aqui, tá? A partir dessas políticas, desse tipo de material, a gente definir as políticas, né? No planejamento aqui, tático, a gente vai pegar essa definição e definir as políticas. Qual é o equilíbrio que a gente quer encontrar, tá? Imagina que aqui a gente tem um nível de serviço. Então, nível de serviço nesse eixo. E aqui a gente tem o custo do meu inventário. Basicamente, o budget, o orçamento anual, ele falou assim, ó, no máximo eu vou ter essa certa quantidade aqui de inventário. Então, você já tem uma definição. O que a gente quer fazer? A gente quer trazer para esse ponto aqui, ó, mais nível de serviço e um menor custo. Ponto ótimo, né? Um ponto ótimo. Mas o que normalmente acontece é a gente estar aqui com um custo alto e o nível de serviço mais baixo, né? Você Então, imagina encontrar o ponto ótimo como numa indústria de linha branca, por exemplo, eletroeletrônico ou qualquer coisa que eu valha. Alguém que venda geladeira, fogão, máquina de lavar. uhum. Cara, isso é um belo exercício de estatística, né? Nossa, Isso. Sensacional. é Mas muito louco. posso falar que eu acho que é legal? É explicar o porquê que tá aqui, Marquinho. Uhum. Por que tá aqui, pessoal? Num custo alto e o nível de serviço baixo, É tá? importante falar disso. Por conta da variabilidade de demanda, o desvio de demanda, tá? O desvio de demanda, eu tenho um estoque de produtos na localidade errada. Por exemplo, imagina uma malha que a gente tem atendendo o Brasil todo. Eu coloquei no sul um produto que eu estou vendendo no Nordeste. Sim. E aí eu tenho um estoque na minha indústria. Eu olho lá fisicamente, eu tenho estoque, mas eu não consigo atender porque esse estoque está longe. Não está no centro de distribuição correto. Então, a minha variabilidade de demanda e a posição do meu estoque influencia
nesses itens. Pessoal que tá assistindo a gente aí, quantas vezes vocês chegaram numa loja, num depósito, qualquer coisa que eu vale pedir um negócio e o cara falou assim, puxa, eu não tenho, mas deixa eu ver na loja tal, É isso aí. deixa eu ver se tem lá disponível, eu vou pedir para segurar para você. Tem tudo a ver com o que o Marcos está falando, né? Total, Totalmente. totalmente. É isso. E claro, lá nas aulas de política de. Lá nas aulas de logística, o Fernando vai mostrar como fazer essa distribuição. Mas aqui, basicamente, no tático, a gente precisa fazer essa linha caminhar para cá. Então, com o mesmo custo, eu tenho o melhor nível de serviço. E, pessoal, só para a gente abrir um pouco aqui, o que é o nível de serviço? Vou colocar aqui embaixo. Imagina que a gente tem aqui a famosa curva normal, tá? Quando a gente fala de nível de serviço, a gente está falando o seguinte, quantos sigmas eu vou atender. Então, aqui é probabilidade, né, de eu conseguir cobrir a minha demanda. Então, se eu falo 98, quer dizer que eu estou aqui trazendo mais para as pontas. Se eu estou falando 95, eu já diminuí. 50, eu vou estar aqui, ó, nesse intervalo de médias, né? E essa tradução de 98, 95, como que a gente faz isso? A gente tem uma tabela. A gente tem uma tabela chamada Z-Factor. Que ela faz esse transporte da porcentagem 0,5, 0,98, porcentagem para um número. E aí essa tabela se olha e fala assim, cara, não faz sentido nenhum. Eu vou de 98 é 1,99, 95 é 1,64, 50 putz, vai mudando muito. Você não olha e fala assim, não tem uma lógica nessa tabela. Mas por que é isso? Porque ele está medindo a probabilidade. A probabilidade está dentro da curva, de espaço dentro da curva, certo? Perfeito. Então, tipo, vamos lá, só para tentar... Perfeito, tá aqui. O ponto ali é, quanto mais previsibilidade que você tem do que vai acontecer de demanda, tá? Você consegue se planejar e ter uma política mais assertiva do estoque, tá? Então, sei lá, se o Marquinhos ou qualquer empresa sabe que eu vou vender 1000 copos desse, certo? Daqui 6 meses. Putz, cara, você vai comprar matéria-prima com precisão para vender 1000 copos. Sim. Agora, se o seu desvio ali é muito grande, pode ser 1000, pode ser 2000, pode ser 500. O seu estoque vai ter que ser ou mais inchado ou você ter perda de faturamento. Tá? Acho que esse é o grande desafio aí que o Marquinhos está explicando, é o como entender e encontrar algoritmos matemáticos, que é através do Z ali que ele está colocando, tá? Para chegar mais próximo de falar assim, olha, o quanto você vai vender de copos aqui daqui 6 meses é 1.354. Ótimo. Então você vai colocar políticas com mais precisão para atender esse volume. Sim, exatamente. E assim, eu vou mostrar agora para vocês algumas possibilidades desses cálculos. Mas cada indústria pode desenvolver o seu próprio cálculo, né? Eu vou mostrar 3 exemplos básicos, mas podemos identificar muitas outras possibilidades, variações desses cálculos, tá? O que é importante é você ter uma ideia de como monitorar, porque esse cálculo é teórico e vai surgir imprevistos, vai surgir variabilidade e o que a gente precisa monitorar se a execução dessa política está fazendo sentido e se de fato a gente está cumprindo o nosso nível de serviço. Igual que a dificuldade na medição do demand fulfillment, né? É porque normalmente o pedido que entra e eu não atendi, ou eu atendo ele com atraso em algumas indústrias, ou eu não aceito aquele pedido e cancelo o pedido. E aí a gente acaba tendo dificuldade de medição desse indicador, né? E o demand fulfillment é quanto das minhas ordens eu atendi.
aqui, bom, então o objetivo é aumentar o meu nível de estoque, melhorar meu posicionamento para atender as minhas metas financeiras de inventário, né? Então, possibilidades. Eu tenho, imagina aqui, pessoal, a gente está no tático, então eu vou ter aqui minha demanda do M0 até o M12, certo? Eu defino minha demanda, tá, mês a mês. Qual que é a regra a fórmula mais comum de cobrir, de criar a política? Eu tenho M0, é a demanda X, eu vou cobrir 2 meses da minha demanda. Então, eu vou ter sempre o estoque de 2 meses da minha demanda. Então, o meu cálculo é demanda vezes período. Quantos períodos eu quero cobrir da minha demanda? Aí vai ter indústria que vai ter 15 dias mínimo, máximo de 3 meses, máximo de 6 meses, né? O que vale a pena trazer, eu consigo com essa de período definir de forma muito simples, é o cálculo mais fácil que tem, se você tem uma demanda, se você tem a previsão de demanda, é o cálculo mais fácil que tem e você já tira, por exemplo, qual que é o período mínimo? Quero 15 dias. Se eu tenho mais de 15 dias, tá errado. Se eu tenho menos de 15 dias, tá errado. O meu objetivo é 2 meses e o meu máximo é 6 meses. Então, você vai controlando o mínimo, o objetivo e o máximo. Certo? Perfeito. Perfeito. Tudo certo aqui, pessoal? Tá. Deixe seus comentários. Vocês aplicam esse daqui, pessoal? Deixe um comentário se tá fazendo sentido, tá claro, tá? Boa. Qual que é o risco desse modelinho? Que muitas vezes, quando eu tenho um pico de demanda, você não fica coberto. Então, imagina que eu estou aqui no meu 15º dia e eu tenho um pico de demanda tão alto que já come ali 3 meses de demanda. Você tem um problema de acompanhamento, né? Você vai precisar produzir, você vai ter uma quebra grande. Outro risco é, por exemplo, eu tenho 15 dias da minha demanda, mas a diarização dessa demanda foi feita corretamente? Porque começo do mês eu tenho uma baixa demanda, final do mês eu tenho uma alta demanda. Concentrações, né? Sim. Meu estoque está no momento certo? Uhum. Então, são alguns riscos desse método. Mas é o método mais simples de controle de estoque. E Tá. para um país como o nosso, que tem uma série de variáveis que a gente não controla, Uhum. né? Ações governamentais que mudam a tendência da economia, situações externas, fatores externos que influenciam na economia, as guerras, qualquer coisa, sei lá, qualquer tipo de situação. Vai ter coisa que vai sair do controle e não tem como ganhar sempre, né? Então, assim, isso aí é sempre um modelo para atenuar, né? Se não fosse estatística, seria determinística, né? Daí, então, não, vai ser não sei qual o exemplo que o Fernando usou, vai vender 1.354. Beleza, isso aí é determinístico, mas isso não acontece. Aí é um modelo para atenuar a variação. É isso aí. Então, assim, esse modelinho é olhando para a demanda. Tem uma variação desse modelo que é o seguinte: quando você não tem uma demanda, imagina que você está no M0. E eu não sei quanto que eu vou vender. A minha equipe de comercial, planejamento de demanda, não me determinou o volume de demanda. Então você olha para o passado. Quanto que eu vendi nos últimos 3 meses? É a quantidade da minha política. Então, olhando para o que eu executei, é a quantidade que eu vou determinar como política. Esse é o mais arriscado. Mas quando a maturidade do processo de planejamento é baixa, essa é a forma que existe. Um é maior que zero. Exatamente. Tá? Então, esse modelinho, ele segue bem.
Existe um modelo que ele é o mais... aí ele tá um pouquinho mais robusto, né? Que é o desvio padrão. Então eu tenho a minha variância. Minha variância de... Aqui pode ser ou inventário ou minha variância de demanda. Dependendo da indústria, eles usam ou estoque ou demanda. Qual que é o risco de você usar seu estoque? Usar o estoque é o risco de... às vezes eu tava com zero porque eu não consegui produzir e ficou zero, entendeu? Mas nesse modelo eu já vi indústrias usando os dois, tanto a demanda quanto o estoque. O melhor é a demanda, tá, pessoal? Sim. Então, eu vendi do meu plano de demanda, a minha variância foi 200 unidades. Ou seja, mais ou menos daquilo que está determinado, eu vou vender 200 unidades. E aí, você pega esse modelo de períodos. Quero M3, por exemplo. E você determina o volume que você vai vender em M3 e adiciona mais ou menos 200. Esse é um segundo jeitinho que as pessoas usam. É um avançado, tô avançando um pouquinho a esse, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o modelo que eu gosto. Ele é um pouquinho mais complicado de calcular. E tem outros, tá, pessoal? Mas por questão de tempo e... Esse é um tema que dá aulas, né? São aulas, né? É no plural, não dá para resumir em 40, 50 minutos, é difícil. É muito difícil, né? Mas eu acho que dá para trazer para vocês uma noção básica, né? Uma noção de fórmulas ponto inicial de pensamento, né, da fórmula. Então, assim, ó, a minha quantidade de safety stock, meu inventário de segurança vai ser o meu fator Z, né, que é o nível de serviço, vezes o meu desvio da demanda, vezes meu lead time. Porque esse ponto é muito importante, né? Eu posso ter uma ruptura no meu processo? Posso. Mas qual que é o tempo que eu consigo ressuprir? Exato. Porque o meu tempo de ressuprimento, ele vai ser o crucial para saber se eu preciso ter pouco ou muito inventário. E não trazer isso para o cálculo é um risco também. Porque imagina, tem produtos que você com 2 dias tá na porta. Como tem produto que 6 meses, se você não colocar, não vai estar na porta. Chegar. Então o lead time, ele é muito importante fazendo parte desse cálculo. Fundamental, né? Né? Então você imagina assim, ó, que com o meu fator lá da tabela Z, né? Eu determino aqui que, por exemplo, 95% é igual a 164, se não me engano. Faz tempo que eu não vejo essa tabela. 164. O meu desvio é mais ou menos 25. O meu lead time, que eu tenho que considerar, então para chegar a esse material, é de 2 meses. Então, a gente vai pegar a demanda total de 2 meses. Então, vou pegar a minha demanda total. E aqui, quando eu falo de demanda, pessoal, pode ser uma demanda do PA ou a demanda que eu vou ter já explodida na matéria-prima, tá? Eu pego a minha demanda total do meu lead time. E aqui eu calculo, ó, o meu desvio, aqui eu vou ter que multiplicar por 2, porque é a quantidade de meses que eu tenho aqui de desvio. E o meu total. Faço essa conta multiplicando o meu fator, minha constante, faço o meu desvio e a minha demanda. Com isso, a gente chega num safety stock ideal, baseado no meu nível de serviço. Muito bom. Muito bom. Tá? Muito bom mesmo. E aí, então assim, aqui a gente definiu uma política. Imagine que o meu safety stock é meu estoque objetivo, né?
Eu posso ter o meu estoque mínimo, que é abaixo do safety stock, é o mínimo de operação, ponto crítico, e eu posso ter o meu estoque máximo, né? Então aumenta também o meu nível de serviço para que esses estoques aconteçam. Lembrando, pessoal, só voltando um pouquinho, né, para quem está assistindo, só para não se perder, né? Lembra que o Marcos fez as tipologias, né? Ele tá falando do make to stock. Ele tá falando do MTS. Ele não tá falando nenhum das séries dos OS que o Fernando falou dos orders, né? Uhum. Nenhum deles. Isso aí. Porque para esses materiais é outra lógica, É outra lógica. né? Uma vez que você definiu o seu estoque, então aqui imagina que é a quantidade e aqui é o tempo, tá? Eu defini qual que é o meu estoque objetivo, defini meu estoque máximo, defini meu estoque mínimo. Qual que é o controle que a gente do tático no planejamento tático vai fazer? Chegou próximo aqui da linha, eu já vou ver, putz, meu consumo vai ser, a minha próxima revisão vai ser quando estiver aqui, nesse ponto que está fora do mínimo. Eu já tenho que fazer o pedido para que quando chegar aqui, eu tenha de volta na média. Então, no planejamento tático, a gente já vai lançar, vai fazer esses controles se eu preciso ou não pedir. Sim. E também, pessoal, a gente pode determinar aqui, dentro dessas políticas, meu ponto de reposição, tá? Então, esse ponto de reposição é o meu estoque de ciclo, né? O meu estoque que eu vou estar consumindo, ele vai estar aqui. Eu vou ter um ponto de reposição para chegar no máximo. Então, quando eu consumir esse estoque até ele chegar, volta para o médio. E aqui a gente faz o famoso gráfico. Então, eu peço até aqui, famoso gráfico de serra, tá? Onde a gente vai vendo, consegue identificar o meu estoque de ciclo, o meu estoque de pipeline, que é o meu estoque de pedido, e eu consigo identificar o meu ponto, os pontos do inventário. Legal? Muito bom. Como que eu sei a saúde do meu inventário, se essa política está funcionando? A quantidade pode ser pelo rotação do inventário, quantidade de vezes que a gente usou o inventário no mês, pode ser qual foi o nível médio que o inventário ficou dentro desses pontos de controle, quantas vezes ele entrou dentro do meu ponto crítico. Sim. Então, são algumas políticas de indicadores que a gente pode definir dentro desse modelinho de planejamento de inventário. Tudo bem? Tudo Muito ótimo. bom. Muito bem, muito bem. Pessoal, por hoje é só isso, ou quase, ou tudo isso. Muita coisa hoje, né? Muita coisa. É um raciocínio que com certeza a gente vai voltar bastante, porque é extremamente crítico e é onde mora o dinheiro do planejamento, tá bom? Por hoje é só. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.